Salve, salve! No ar mais um podcast Cultura em Foco. Hoje vocês estão vendo um cenário totalmente diferente. Hoje nós estamos com uma nova roupagem, uma nova casa, embora ainda na TV Cidade, Canal 9, nós estamos agora gravando no estúdio da FESO, da Faculdade FESO, que se encontra localizado no Espaço Cultural FESO ProArte, no bairro do Alto, aqui em Teresópolis. Eu tenho hoje a honra de estar inaugurando esse novo podcast, essa nova roupagem, com novos parceiros, onde vamos estar levando para vocês, como sempre, entretenimento da cultura e da arte da nossa cidade e do estado do Rio de Janeiro como todo. Aonde tiver cultura e arte, nós estaremos presentes, buscando os melhores flashes para vocês. Ao meu lado é uma parceira, uma amiga querida, que vai nos ajudar no nosso podcast daqui para frente. Gente, ela, Denise Antas, a nossa diretora do Centro Cultural FESO ProArte, ela é fera. Ela, cultura, sabe tudo. Essa mulher é empoderada, e ela vai estar nos dando um suporte aqui no nosso estúdio, onde nós estaremos juntos entrevistando não só quem faz cultura e arte, mas também quem promove a cultura, quem promove e valoriza o artista da nossa cidade, trazendo informações importantes para esses fazedores de cultura. Denise, seja muito bem-vinda. Denise é uma fera na cultura e na arte, é a nossa gestora aqui nesta casa. É uma honra muito grande. Agora o podcast Cultura em Foco está aqui, nesta casa que é tão procurada, tão querida por todos os teresópolitanos e não teresópolitanos também, que vêm aqui fazer cursos. Obrigado pela oportunidade, pelo carinho de receber o podcast aqui. Gilson, é a gente que agradece, né, essa honra de fazer parceria com um podcast tão importante quanto esse. Né? Fazer uma parceria com um profissional da comunicação que é comprometido com a arte, com a cultura e é comprometido, né, com toda essa região aqui. Então, o Gilson é uma pessoa sempre presente, né, nos grandes eventos, no sentido não do tamanho, mas aquele que realmente está conectado com a cidade, está conectado com os fazedores de cultura, está conectado com as instituições também que promovem cultura aqui. Então, o agradecimento é nosso, né? E essa parceria, eu não tenho dúvida que nós já somos parceiros. Verdade. E essa parceria vai potencializar ainda mais isso que a gente não tem dia, noite, horário, a gente trabalha, né, 24 horas por dia pela cultura e pela arte do nosso município e região. Respirando cultura, né, Edê? Nós respiramos cultura aqui. A Denise, gente, vocês que não conhecem a fundo, realmente tem que valorizar e respeitar não só a sua capacidade, a sua articulação dentro do cenário cultural de Teresópolis, mas o amor que ela tem pelas pessoas que fazem cultura. Ela abre as portas dessa instituição com muito carinho e recebe todos que fazem cultura na cidade, independente da sua qualidade de cultura, independente da sua ramificação cultural. Ela está aqui de braços abertos, acolhendo a todos. É bom lembrarmos, né, Dene, para o pessoal que está em casa, que já sabe disso, né, mas que nós estamos não só em Teresópolis, mas o podcast Cultura em Foco, ele chega a Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Guapimirim e Magé. Nós estamos em 5 municípios da região serrana, incluindo Magé, que é uma baixada, mas o resto nós estamos levando a cultura e a arte para vocês. Falta só Friburgo, daqui a pouco nós vamos chegar em Friburgo também. Mas é muito bom, né, Edê? A gente poder levar cultura para os municípios, né? E assim, são municípios irmãos, né? Uhum. Nós estamos muito próximos e penso que a formação de público, né? A formação de plateia, né? Isso é uma coisa que a gente faz unido. Uhum. Né? Não tem condições da gente promover uma transformação tão urgente e necessária no âmbito da educação e da cultura se a gente não buscar parcerias em diferentes aspectos. Né? Então, quem realmente possibilita que isso que ocorre no Centro Cultural aconteça é a Fundação Educacional Serra dos Órgãos, né, que promove, que
patrocina, Sim. né, vários eventos aqui na cidade e também fora deles, né, em termos em termos de apoio. Então, eu penso que a gente precisa pensar que Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, São José, Magé, Guapimirim, enfim, não pode ter fronteira. Não, a cultura não existe para fronteira. a cultura, né? E a outra coisa que é muito importante, que isso fez parte, né, da nossa preocupação e que balizou essa parceria, né, é que a gente realmente precisa tocar em pontos muito importantes em termos de fortalecimento da cadeia produtiva, Sim, da economia criativa. verdade. Então, quer dizer, desde a formação de público para que a gente traga espetáculos e a casa esteja cheia, né? Sim, como no sábado passado, no show do André Lucas, no Teatro Feso, que nós tivemos presente, inclusive entrevistamos o André Lucas, né, o filho do Chico Anísio, foi maravilhoso. No dia foi aniversário do Chico Anísio, Dia Nacional do Humor. 94 anos faria o Chico Anísio se estivesse vivo. Então, quer dizer, a fundação, a orientação da Fundação Educacional Serra dos Órgãos, para mim, que estou nessa direção do Centro Cultural, né, é justamente nos colocar no circuito cultural do Estado do Rio de Janeiro. Então, a ideia é a gente trazer artistas que têm visibilidade nacional e internacional, mas também sempre pensando no diálogo com os artistas locais, Sim, né? Claro. Porque é esse encontro que vai permitir a qualificação desses que estão em processo de formação. A gente tem diferentes gerações sendo formadas. É verdade. Né? A gente tem aí as pessoas, né, que, como nós, né, Gilson, já tem uma estrada longa. Bastante. Mas também temos os jovens, temos as crianças, que a gente precisa pensar em formação cultural e artística. Então, hoje, a gente compreende a importância, né, da gente fazer esse trabalho, porque é importante para o desenvolvimento da sociedade, é importante para que a gente crie uma cultura de paz, uma cultura de solidariedade, uma cultura da criatividade, do encantamento. Do respeito e do amor ao próximo também. Exatamente. E aqui, no Centro Cultural Feso ProArte, vocês têm esse trabalho feito com muitas crianças de várias cadeias da sociedade e de várias formas de arte, de cultura. Fala um pouquinho para o telespectador o que nós temos aqui na ProArte, a idade. Nós também fazemos um trabalho muito lindo, que são com os jovens especiais. Fala um pouquinho desse trabalho com os nossos jovens especiais, que tem uma cultura também dentro deles, que eu acompanho, e é muito lindo, gente. E mais as crianças, que tem o coral para a terceira idade, mas tem as crianças que estão fazendo aí instrumentabilidade, uns instrumentos lindos que eles vêm tocando, e assim, de forma majestosa, como se fossem profissionais. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, assim, a primeira coisa importante, eu que sempre falo, né, ninguém faz nada sozinho. Né? Então, o Centro Cultural Feso ProArte, a gente buscou parcerias, porque a gente entendeu que, como uma instituição, né, educacional, a fundação é uma fundação educacional, né, a gente precisaria pensar não apenas na apresentação de espetáculos artísticos, culturais, enfim, teatro, dança, cinema, música, enfim, todas as linguagens da arte, né, e da cultura, mas que também a gente precisaria, cumprindo a nossa missão, também fazer formação cultural e artística. Sim. E também tem até outra questão, que é a questão da memória, né? Da preservação da memória, da preservação da nossa história. Né? Que é muito importante, né, Denise? Exatamente. Um país sem memória é um país que ele repete equívocos. Então, a gente precisa realmente trazer a memória, trazer aquilo que, na nossa história, foi algo que realmente nos dá orgulho de apresentar, e daquilo que nem tanto, né, enquanto sociedade brasileira, mas que seja o aprendizado para a gente não retornar. A gente pode aí colocar, por exemplo, a ditadura civil-militar,
que a gente viveu aí por Uhum. longos 20 anos. Então, quer dizer, a gente não faz nada sozinho e a gente buscou várias parcerias para desenvolver diferentes projetos, né, nessa perspectiva da formação, Aham. né, Educação, da formação, educação, né, e da qualidade daquilo que a gente apresenta. que é de excelência. É. É de É o que a excelência. gente busca. Quantas- Você é muito generoso, né? Eu acho que porque eu participo e vejo, né, Denise? Eu não estou aqui querendo valorizar mais do que vocês merecem, porque Aham. vocês valorizam aquilo que vocês fazem. é, Não a mais, mas aquilo que vocês fazem. E realmente é de excelência, de É. qualidade incrível, de amor, de dedicação pelos gestores, pelos, né, sim. os docentes. É muito bacana. Quantas crianças hoje na ProArte passam nos cursos que aqui nós temos e quais são alguns desses cursos? Então, assim, só ainda pegando um pouquinho isso que eu te falei, que você é uma pessoa generosa, né? Uma pessoa que crítica também, mas assim, a gente ainda vive um processo de reestruturação, um processo que aí com o apoio do nosso conselho aqui, o Conselho Consultivo do Centro Cultural FESO ProArte, a gente tem desenvolvido. Então, a gente está num momento de mudança. E o momento de mudança visando, né, atingir alguns indicadores de qualidade Uhum. que a gente sabe que precisa do tempo, precisa capacitar docentes, por isso que a gente tem as parcerias com a Sim. Escola de Música da UFRJ, a parceria com o Instituto Ama Leitura, no âmbito da literatura, a parceria com o Instituto Alma, considerando a questão da acessibilidade que Aham. você nos questionou. Sim. Então, quer dizer, a questão da acessibilidade, que é uma dívida social e histórica que nós temos, Uhum. né, com as pessoas com deficiência, é uma coisa que a gente precisa atentar, que a gente precisa estudar, que a gente precisa realmente criar as condições para que, no caso da cultura e da arte, Sim. as pessoas deficientes possam usufruir, possam sentir tudo aquilo que a arte e a cultura possa trazer e agregar de valor à sua vida. Legal. Então, o Instituto Alma, Alma. né, é um instituto que faz um trabalho belíssimo, tem profissionais espetaculares e que a gente acolheu aqui um dos projetos desse instituto, que é o Grupo de Integração Social, o GIS, e que a gente também conta nessa parceria com a possibilidade de nos educar para questões que envolvem a acessibilidade cultural e que a gente compreende que a gente precisa aprender, né? A acessibilidade não é só uma questão arquitetônica, Sim. mas é uma questão de atitude, de comunicação. Então, Verdade. quer dizer, como que a emoção do artista ao conceber uma obra, seja em que linguagem for, né, ela pode também ser direito de sentir, de apreciar, de aprender para essas pessoas com deficiência. A gente tem um longo caminho pela frente, mas a gente tem um desejo genuíno, né, de realmente tornar o nosso centro cultural, né, um centro cultural que dê acessibilidade cultural, que não envolve só as questões arquitetônicas, como eu falei, mas de comunicação, de atitude, de acolhimento, né? Para quê? Para a gente superar preconceitos, para a gente superar discriminações. Sim. E para a gente contribuir para que a nossa sociedade seja essa sociedade democrática, Perfeito. seja essa sociedade justa para com todas as pessoas, independente, né, de suas limitações. Muito bom. Vamos mudar, nós só temos 30 minutos, né? Não sei como é que nós estamos no nosso tempo aí, mas vamos agora, você foi me entrevistado, agora você pode fazer o seguinte, você vai me entrevistar. E você vai ser entrevistador e eu vou ser entrevistado. Vamos mudar um pouquinho para a gente poder hoje esse programa é um programa inaugural aqui dentro do Centro Cultural FESO ProArte, mas a partir da próxima quarta-feira, amanhã é esse que entra no ar, é esse inédito aqui que nós estamos realizando hoje, mas na próxima quarta-feira da semana que vem entrará um novo programa com um entrevistado que nós estaremos trazendo e vamos falar nada mais justo do que nós falarmos sobre uma pessoa que deu a sua vida toda
dentro da nossa cidade e principalmente dentro dessa instituição que foi o Dr. Jorge Bragança, que nos deixou há pouco tempo. Então, nós teremos aqui, como primeiro entrevistado, pessoas que conviveram e viveram a cultura e a arte do Dr. Jorge Bragança. Agora serei seu entrevistado. Fique à vontade. Não esqueça que nosso tempo está quase acabando, né? São só 30 minutos, então você fique à vontade, mas eu não sei quanto tempo você tem ainda. Tá. Olha, um desafio enorme, né? Estar aqui ao lado de uma pessoa da comunicação que tem essa facilidade extraordinária, né? Do encantamento, da pergunta, do diálogo, né? Então, é uma tarefa difícil, mas eu quero aprender com você. Bom, Gilson, né? A gente começa hoje uma parceria, né? A gente começa hoje a gravação do podcast que você criou, que você idealizou, né, e que se tornou um espaço, uma ferramenta de comunicação tão importante para a área da cultura e da arte. Eu queria que você dissesse para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão conosco aqui agora, quais são as suas expectativas em relação a esse novo modelo e essa parceria que a Fundação Educacional Serra dos Órgãos está possibilitando? São as melhores possíveis, né, Denise? Aqui nós temos, já é uma família, nós já participamos aqui da Feira do Proarte há alguns anos, né, junto da cultura, né, dos fazedores de cultura e de arte, só nos aproximou a eles, né? Vindo para cá, nós saímos do estúdio da TV Cidade, do Canal 9, onde nós continuamos com o programa lá, que vocês estão assistindo aí, porém, em outras instalações para a gravação do programa. E onde é que está sendo essa gravação hoje? Dentro da onde se faz cultura e arte, da onde se aprende e da onde se promove a cultura e a arte. Aqui estão os fazedores de culturas, ou aprendendo ou ensinando. Nosso podcast é um podcast que é a vitrine para o artista. Aqui é onde ele consegue mostrar, através desse espaço de 30 minutos, que é o nosso tempo de podcast, é uma vitrine onde ele desenvolve um pouco da vida dele. A gente vai botar ele aqui na berlinda, como a gente fala, vamos conhecer a sua página, vamos virar a página do livro da sua vida e vamos desfolhá-la para conhecermos um pouco mais de quem é você, entrevistado de hoje, por exemplo, Denise Antas. Então, vamos conhecer um pouquinho onde ele estudou, nome do pai e da mãe, se ele é casado, se tem filho, onde morou, né? Quem incentivou a que ele se tornasse aquele fazedor de cultura daquela arte ali que nós estamos entrevistando por causa daquela arte. Então, vamos começar primeiro sabendo da vida desse entrevistado. E depois vamos conhecer a fundo a obra dele. Como surgiu, quantos anos ele faz esse trabalho, como desenvolveu, quem foi aquela pessoa que ele se inspirou para chegar hoje aonde ele chegou. Então, é um bate-papo muito informal, muito gostoso, que vamos estar fazendo aqui, dentro do estúdio, e vamos descobrir, através das perguntas que nós fazemos, eu e você, junto com eles, como é a vida pessoal e artística desse entrevistado. Porque aqui é onde se faz arte e cultura, na ProArte. E aqui no podcast Cultura em Foco é onde divulga a cultura e a arte desse fazedor. Então, acho que tem tudo a ver. Eu estou muito feliz, né, de estarmos aqui gravando o podcast Cultura em Foco, que é na casa do artista. É onde a gente respira arte, é onde a gente respira cultura. É muito bom, eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso para nós aqui, para a FESO, para a instituição, e para você, aí em casa, que curte também e é apaixonado pela cultura e pela arte de todas as suas vertentes, né? Vocês sabem que aqui nós vamos trazer entrevistados do hip hop, do grafite, da dança, do cinema, do humor, do carnaval, da literatura, das artes plásticas, da arte circense. Aqui vem quem faz arte, quem faz cultura. Aqui é a sua casa, é a casa do fazedor de cultura, do artista, daquela pessoa que vive com muito amor e carinho, desenvolvendo e apresentando aquilo que ele faz de melhor, que é a sua arte. Não, e fortalecendo esse aspecto, né, do seu programa. E também conversamos muito sobre isso, assim, o que a gente pode estar trazendo de debate, de informação, Sim, que possa qualificar, né, e
toda a cadeia. Uhum. Então, quais são as dificuldades que a gente tem em termos de programas? Quais são por exemplo, deixa eu organizar. Leis. Então, vamos discutir sobre a política pública de cultura, vamos discutir o Plano Nacional de Cultura, Sim. vamos discutir os problemas de formação profissional de toda a cadeia produtiva, Uhum. a questão da cenografia, da iluminação, do som. Então, e falando deles também, quero muito agradecer aqui a equipe da Direção de Educação à Distância do Unifeso, né, que tem nos apoiado, né? Então, o pessoal que tá do estúdio aqui, os técnicos, né, a coordenação, a gerência da área técnica, o diretor, enfim, todos nos abraçaram, a reitora também apoiando esse trabalho, né? Então, vai ser um espaço em que a gente quer, né, Gilson, Sim. também trazer mais informações sobre coisas que estejam acontecendo no setor, né? Que é importante passar para eles. Tanto de questões de ordem profissional, técnica, questão de oportunidades também. Porque a gente tem um mundo de coisas que a gente pode aproveitar, mas às vezes a gente, por uma agenda apertada, por um trabalho assim que a gente faz correndo, que todo mundo tem uma vida muito corrida, mas que num espaço como esse pode estar ouvindo, né, saindo do trabalho, e que seja um espaço que a gente traga informações relevantes, né, sobre o que acontece nas cidades em que a gente hoje tem alcance, né, e também no Brasil, né, no estado. Vai para o YouTube, né? Nosso programa fica não só na TV Cidade, Canal 9, também no YouTube da TV Cidade, no Facebook e no Instagram. Nas mídias sociais, vocês também, onde vocês estiverem, vocês podem nos assistir utilizando essas ferramentas hoje em dia, que qualquer um tem acesso, né, que são as mídias sociais. Temos também lá o YouTube do Centro Cultural Felso ProArte. Também, né? É mais uma grande força, uma ferramenta muito incrível que nós não tínhamos e passamos a ter agora nessa nova formatação do nosso podcast. E Denise, eu acho assim, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer bem feito e fazer com amor, né? Eu sempre procurei pautar as minhas entrevistas, os trabalhos que eu realizei junto à TV, com muita seriedade, com muita dignidade, com muito carinho e respeito ao artista. E isso nós continuaremos fazendo aqui, né? Trazendo esse artista para que ele consiga mostrar, como já coloquei anteriormente, a sua arte, para que todos possam conhecer. E mais uma coisa que é importante é que esse artista amanhã pode estar aqui dentro da ProArte. Ele pode estar aqui usando o teatro da ProArte. Gente, vocês não conhecem. O nosso espaço da ProArte, o Centro Cultural ProArte, aqui no Alto, tem um teatro muito bacana, tem um espaço muito legal. Fala um pouquinho do que nós estamos hoje, o que está acontecendo dentro da nossa casa, que agora é minha casa também, né? Me sinto dentro... Gente, eu estou aqui à vontade. Estou dentro dessa casa. Da mesma forma que ela colocou, quero agradecer também o pessoal aqui da técnica, que me acolheu com muito carinho, como se eu já fosse desta casa há muito tempo, me abraçaram e estão me dando aqui, sim, muita força, né? E, é claro, sem eles a gente não faz nada, né? Sem eles não tem programa. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho e pela força que estão nos dando no nosso podcast. Fala um pouquinho o que nós estamos tendo de eventos aqui na casa. Bom, para concluir, porque a gente também já está esgotando aí o nosso tempo, né, a Fundação Educacional Serra dos Órgãos presenteou, né, a sociedade com esse espaço que é o Teatro Felso, né, que é um teatro da Fundação, e que a partir dessa melhoria em termos de estrutura, né, como também a gente está fazendo várias adequações aqui no Centro Cultural Felso ProArte, a gente entende que consegue potencializar e dar dinamismo, né, um maior dinamismo a tudo que acontece em termos culturais e artísticos aqui na cidade. É importante que a gente não entende a educação dissociada da cultura. Com certeza. Né? Então, nós temos nossos estudantes, professores, técnicos administrativos, nós temos nossos projetos sociais que você comentou que a gente pode tirar um dia para falar deles. E justamente pensando nisso, pensando em que oportunidades de formação a gente pode criar para que a gente
cumpra a nossa missão, que é com o desenvolvimento da cidade, que é com o desenvolvimento da sociedade como um todo e das pessoas. Então, a FESO, no ano que vem, vai fazer 60 anos buscando o desenvolvimento social, econômico, né? Um desenvolvimento em que possa ser traduzido em qualidade de vida das pessoas. Então, o teatro, né, FESO, a gente está colocando ele num circuito cultural, trazendo artistas de renome. Denise? São 380 lugares. O maior teatro da cidade hoje. O mais moderno teatro, né, Denise? Temos todas as estruturas de cenário, de iluminação, enfim. E a ideia é a gente enriquecer a cultura da nossa cidade, do nosso estado, que é um estado tão lindo. É verdade, uma cidade maravilhosa. E seguir trabalhando. Acolhedora, de braços abertos para receber todos vocês dos municípios que alcançam o nosso podcast. Venham para Teresópolis, venham curtir nossa cidade, venham participar do circuito cultural. Tá? E Denise, estamos chegando ao finzinho, né? É um final que é um final de um início. De uma grande vitória, de um grande trabalho que será realizado aqui junto com vocês. Me sinto honrado em hoje fazer parte aqui dessa casa, né, dentro da ProArte, e poder estar divulgando a cultura e a arte de quem faz e faz com amor, que é o artista. Obrigado pela oportunidade, agradeço de coração essa nossa parceria, que já nasceu um sucesso, né, e acredito muito que nós teremos muita coisa boa para trazer para cá. Eu já tenho uma relação de artistas consagrados e também da cidade, a nossa prata da casa. E você, que faz cultura e arte aí na sua cidade, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, em Guapimirim, em Magé, que queira divulgar o seu trabalho, a sua arte, entre em contato conosco. Nós temos o nosso WhatsApp do podcast Cultura em Foco, que é o 21 987 66 0733. 987660733. Vocês podem mandar uma mensagem, mandar o material de vocês. Assim, o nosso podcast é semanal, né, Denise? Então, nós já temos uma programação já acertada, determinada para os próximos 2 ou 3 meses. Então, nós só conseguiríamos trabalhar com vocês no segundo semestre, mas com certeza iremos estar de portas abertas para recebê-los. É isso aí, Gilson. Centro Cultural FESO ProArte, de portas abertas, né? A gente quer abraçar, quer apoiar, a gente quer fazer junto com todos os artistas, produtores culturais, né? E é assim, a gente vai construindo, não existe receita de bolo, né? Não. Mas existe trabalho e vontade de fazer a sociedade melhor, de fazer as nossas atividades culturais e artísticas, né, serem um diferencial da nossa cidade. A nossa cidade tem potencial porque temos artistas maravilhosos, temos educadores super inteligentes e criativos, então a gente tem tudo para dar certo, vamos trabalhar e a gente está aqui esperando por vocês, né? Então sejam todos bem-vindos e que a nossa parceria seja vitoriosa. Muito obrigada a todos. Amém. Obrigada, Gilson. Gente, eu queria agradecer a vocês aí em casa que sempre estão de portas abertas nos recebendo para que possamos adentrar com a cultura e com a arte para vocês, amantes da cultura e da arte, assim como eu e a Denise. Encerramos mais este primeiro programa inédito no Centro Cultural FESO ProArte, da instituição FESO, onde podemos agora deixar para vocês a nossa agenda do Cultura em Foco.